Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura da 15ª Semana de Museus, a ser realizada de hoje ao dia 21 de maio, com a previsão de diversas atividades. Convidamos para conduzir a cerimônia o presidente da Câmara, vereador Adriano da Farmácia. Convidamos para compor o plenário a primeira secretária da Câmara, vereadora professora Marileia. O vice-presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes. O vereador Bruno Dias. Vereador Dito Barbosa. Vereador Odair Quincote. Vereador Rafael Aboláfio. Ainda para compor a mesa de honra, o diretor do Museu Histórico Municipal Tony Toledo, o senhor Mike Risselli. Convidamos a todos para se assentarem. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: professora Marilda de Castro Laraia, coordenadora do curso de História, representando a reitoria da Univaz; professora Sandra Salles, representando a coordenação do curso de Pedagogia da Univaz; Nena Calas, representando a superintendente de Cultura do município. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro.
cerques a justiça clama forte, verás que o fim do teu não foge à luta, entendem que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol mais longe, pátria amada, Brasil. Com a palavra para dar abertura à 15ª Semana de Museus, o presidente da Câmara, vereador Adriano da Farmácia. Boa noite a todos, a todas. Sejam todas bem-vindas nessa Casa de Leis. Fico muito contente em recebê-los por essa Semana do Museu. Eu acho que, sempre como disse nos meus pronunciamentos, né? A Casa de Leis cheias é credibilidade para os políticos, né? O que hoje não existe mais, né? Mas, graças a Deus, nós temos que tomar esse rumo de dar a credibilidade, a austeridade, a decência para o poder público. É uma coisa que nós aqui, vereadores desse mandato, prezamos muito, né? A destreza, a transparência do nosso trabalho. Então, fico muito contente da casa ser cheia. E tenho com grande satisfação hoje de realizar hoje a abertura da Semana dos Museus aqui em Pouso Alegre. Aproveitando para anunciar que, com o objetivo de fomentar a cultura da nossa cidade, a partir do dia 20 agora, de 20 de maio, nosso museu passará a funcionar também aos sábados, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Esse é um compromisso só de início, meus senhores, que o museu, eu sempre falei e sempre prestava muita atenção de que o museu tem que estar aberto aos sábados e domingos, né? Tão importante a cultura de nossa cidade, é tão importante nós finais de semana, ter onde ir com as nossas famílias, rever as nossas culturas. Então, é muito importante. E até eu tive conversando com o Mike, né, Mike? Nós estamos com alguns projetos de não abrir só os sábados, mas, inclusive, abrir os domingos. Inclusive, abrirmos uma porta para a avenida, né, que ficaria aberta aos sábados e domingos para a população. E com todas as cidades que nós vamos hoje, a gente geralmente tem aquelas placas, museu histórico, né? Geralmente a gente vai visitar sábado e domingo. E aí, Pouso Alegre, eu acho que nós temos que dar um passo muito maior do que nós já estamos dando. Então, vamos com esse planejamento e com essas programações viu, Mike? A partir, não só agora de maio, né? Mas com alguns projetos em andamento, licitações em andamento, para que a gente possamos abrir o museu e funcionar aos sábados e domingos, né? Então, fica aqui já a fala desse presidente, para que possamos antecipar de primeira mão a vocês que estão participando, que futuramente, se Deus quiser, nós teremos aí o museu aberto aos sábados e aos domingos. E oferecendo aos seus participantes aprendizado, troca de experiência, declara aberto uma 15ª sessão do Museu Histórico de Pouso Alegre. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, o diretor do Museu Histórico Municipal de Pouso Alegre, senhor Mike Risselli. Senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria que hoje damos início à 15ª Semana de Museus, um evento que acontece no Brasil todo em comemoração ao dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. Este ano, o tema da semana é Museus e Histórias Controversas, dizer o indizível em museus. Esse tema, um tanto quanto difícil até de se dizer, pode ser resumido em uma simples pergunta: quais histórias os museus têm contado e quais eles deixam de contar? A questão nos faz refletir sobre as memórias que não estão retratadas no Museu Tuani Toledo. É claro, sem menosprezar as que já estão representadas ali. Esse lugar de memórias foi criado pelo grande Alexandre de Araújo, homem visionário que lutou pela preservação da história. Um dos maiores desafios que temos à frente é aproximar esse espaço cada vez mais da comunidade que o cerca. Por isso, pensamos em atividades que envolvessem os diferentes públicos do museu ao longo desta semana.
O concurso fotográfico do Fundo do Baú, realizado em parceria com o Fotoclube Pouso Alegre, trouxe-nos fotografias antigas de famílias que vivem em nosso município. No último sábado, estreamos a primeira exposição do espaço Museu Tuani Toledo no Serra Sul Shopping, que gentilmente nos cedeu o local para exposições de parte de nosso acervo. Durante essa semana, teremos palestras oferecidas por professores da Faculdade Católica de Pouso Alegre e do curso de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale. Segunda a sexta, atores da companhia em palco, representando personagens de épocas passadas, farão visitas guiadas no museu para alunos de escolas públicas. Na terça, teremos uma mesa redonda, voltada a estudantes do ensino médio, sobre as leituras que podem ser feitas a partir de fotografias e imagens. O professor Antônio Célio Rios nos apresentará na sexta a sua Pouso Alegre pitoresca. No sábado, o primeiro do ano aberto ao público, teremos o encontro Memórias da Cultura Negra de Pouso Alegre, contadas pelo grupo Raiz de Baobá, com uma roda de conversa e outras atrações. Temos também a exposição com as fotografias do concurso do Fundo do Baú e as telas da artista Valéria Loiade, retratando tipos conhecidos de Pouso Alegre, como o biju e o rabo verde. Além de agradecer a todos os parceiros que já citei aqui, estendemos nossos agradecimentos à mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre, na pessoa do presidente Adriano da Farmácia, e também aos demais vereadores pelo apoio na realização da semana. Agradecemos também à Superintendência de Cultura, sobretudo por ter nos cedido o espaço da Casa da Cultura Menotti Del Picchia para exposição dos objetos da antiga estação. Nossa gratidão à CIPA, ao Conservatório Estadual de Música, à Secretaria de Educação, à Secretaria de Obras, ao Grupo da Melhor Idade, coordenado por Sandra Ferracioli, na Faculdade de Direito do Sul de Minas, e aos servidores da Câmara Municipal, que nos ajudaram na realização dos eventos. E, em especial, a colaboradora voluntária Gisele Fonseca e Pires, que foi minha parceira na idealização das atividades dessa semana. E aproveito também para agradecer ao estagiário Mauro, que começou conosco na semana passada. Agradecemos ainda aos apoiadores do álbum de figurinhas do Museu Tuani Toledo, que será lançado nesta noite. Hobby Alfa Modelismo, Ice Bon Sorvetes, RC Borges Construtora, Rosana Modas e Viação Princesa do Sul. Ao público presente, agradeço pela participação e desejo uma excelente semana de museus. Obrigado. Faremos agora a premiação do concurso fotográfico do Fundo do Baú. Com inscrições gratuitas abertas de 27 de março a 25 de abril, o concurso foi destinado aos moradores de Pouso Alegre com o tema Fotografias Antigas de Família até a década de 1980. Não puderam se inscrever os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Pouso Alegre, bem como os membros do Fotoclube Pouso Alegre. Uma comissão do Fotoclube escolheu as 3 fotografias vencedoras, sem ter acesso à identificação dos inscritos. Faremos agora a entrega das medalhas aos vencedores. Em terceiro lugar, a fotografia inscrita por Dolores Alcina Leal, moradora do bairro Jardim Noronha, retratando sua família no final da década de 1970 em Pouso Alegre. Convidamos a senhora Maria Benedita Leal da Cruz para receber a premiação em nome de sua mãe. Para realizar a entrega da medalha, convidamos o diretor do museu, senhor Mike Risselli. Na ausência da senhora Maria Benedita, passaremos então à entrega do segundo lugar.
Em segundo lugar, a fotografia inscrita por Marlene Barreto Rigotti, residente no centro, retratando a família Rigotti no final da década de 1940, na rua Santos Dumont. Convidamos a senhora Marlene Barreto Rigotti para receber a premiação das mãos do presidente do Fotoclube Pouso Alegre e do diretor do museu, senhor Mike Risselli. Em primeiro lugar, a fotografia inscrita por Robson Henrique Belani, morador do bairro Forte, retratando sua mãe e os primos no Rio Mandu na década de 1960. Convidamos o senhor Robson Henrique Belani para receber a premiação das mãos do presidente da Câmara, vereador Adriano da Farmácia. Convidamos os demais vereadores para uma foto oficial juntamente com o primeiro colocado. Agradecemos a participação de todos os que se inscreveram na primeira edição do concurso fotográfico do Fundo do Baú. Os senhores receberão um certificado de participação ao final deste evento a ser retirado no museu. Todas as fotografias inscritas estão expostas no hall da Câmara Municipal. Teremos neste momento o lançamento da primeira edição do álbum de figurinhas do Museu Histórico Municipal Tani Toledo. Convidamos o senhor Mike Risselli para a entrega oficial do exemplar aos senhores vereadores. O diretor do museu, Mike Risselli, faz a entrega agora ao presidente da Câmara, vereador Adriano da Farmácia. Para receber agora o álbum, vice-presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes.
Convidamos agora para receber o exemplar do álbum a vereadora professora Marileia. Convidamos agora o vereador Bruno Dias. O vereador Odair Quincote. Vereador Campanha. Vereador Rafael Aboláfio. Vereador Dito Barbosa. Convidamos agora os senhores vereadores para retomarem seus lugares no plenário, juntamente à plateia, para de lá acompanharem a palestra Museus, História, Memória e Esquecimento, com a professora mestra Leila Silvia Latuf, da Faculdade Católica de Pouso Alegre. Alô? Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a todos aqui que vieram prestigiar essa 15ª Semana de Museus. Agradecer em especial ao Mike, não sei onde ele está, né, que me convidou. Aos funcionários, né, daqui, da Casa Legislativa, que tornaram possível esse evento tão importante para nós, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou professora de filosofia da Faculdade Católica de Pouso Alegre. E dentro da minha área, né, como é que eu vou falar de museus, né? História, memória e esquecimento. E por que eu resolvi trazer esse tema, né? Primeiro, eu queria, não vou me alongar muito na minha fala, mas eu tentei trazer aqui, fazer um gancho dentro das ciências humanas, que é a minha praia, com
um filósofo, um historiador e um sociólogo para conversar com a gente sobre essa questão dos museus, da história, da memória e do esquecimento. Trata-se de um tema que nos remete a 4 conceitos. São 4 palavras que fazem parte do tema, que de alguma forma se tocam, se falam, construindo entre si uma tessitura. É isso que a gente vai tentar entender e é isso que eu vou tentar passar para vocês, né? Quando eu falo de conceitos, para quem conhece um pouco das ciências humanas, né, conceitos são ideias construídas. E eu queria lembrá-los, tocar para vocês a ideia de construção, porque isso vai ser muito importante para entender um pouco aquilo que eu quero abordar aqui nessa imagem que a gente quer passar de museu, história, memória e esquecimento. Muito bem, são construções de quê? De uma realidade que a gente vive, né? Os conceitos exercem uma função de organização interna do nosso discurso. Eu já vou explicar. Confere unidade ao nosso discurso e, em suas reaparições, formando um sistema de remissões e de uma significação. Isso, de alguma forma, é como se a gente pudesse pensar numa árvore. Então, uma árvore, para um biólogo, ele vai dizer que é da família tal, com folhas alongadas, faz fotossíntese e vai por aí afora. Se a árvore é dita e é vista por um arquiteto, por um engenheiro, por alguém que lida, né, com construção, já vai pensar na possibilidade daquela madeira, uma árvore boa, uma árvore dura, uma árvore que pode isso, que pode aquilo, para a minha construção. Se a gente for pensar num senhor que mora e que precisa de uma árvore para colocar algumas coisas, ou até para se estender e ver, usar a sua sombra para viver, a árvore vai ter uma outra conotação. Então, o que eu quero passar para vocês, que conceitos, dentro da filosofia, são construções mentais que a gente faz de qualquer coisa, tá? É natural que a gente faça isso e a gente faz isso o tempo inteiro. Muito bem. Nessa questão, eu começo com a ideia de museus. Pensando assim, eu começo com a ideia de museus. Eu acredito que museus é menos um espaço para lembrar e contar histórias que um espaço em que se constrói histórias. Por isso a importância da ideia de construção. Histórias e lembranças deixadas por cada objeto ali presentes, né? História de pessoas, história de lugares. Ou seja, museu são lugares de memória, nas palavras de Pierre Nora. Aí eu trago um historiador francês para ajudar a gente a entender um pouco essa questão. Os lugares da memória são, antes de tudo, restos. Nascem e vivem do sentimento de que não há memória espontânea. Olha que interessante, não há memória espontânea. Nós não temos memória espontânea. É preciso criar arquivos, é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios, notariar atas, porque essas operações não são naturais, segundo Pierre Nora. Estamos vivendo uma aceleração da história. Esse é o nosso tempo. E isso o Ulisses entende bem. Tempo é também outra palavrinha importantíssima para a gente entender. Então, construção, tempo, são 2 palavrinhas que eu queria que vocês prestassem atenção. Nesses processos de hoje, nessa aceleração que vivemos, o passado também se acelera e desaparece continuamente, porque o presente corre e, portanto, o passado continuamente desaparece. Com isso, cresce o nosso desejo em se falar de memórias como um sentimento residual aos locais, restos daquilo que já passamos, daquilo que já vivemos. Os lugares de memória se fazem por isso, pelos restos, pelos resíduos daqueles que vivem o lugar e pela preocupação nossa em perpetuar
uma memória que é viva. E eu vou explicar isso para vocês. Como essa memória é viva. Mas que acreditamos que ela vai desaparecer. Daí a necessidade de um espaço que reviva essa memória. Ainda, segundo Nohar, se a memória estivesse em permanente processo de rememoração, ou seja, se nós habitássemos na memória, ela estivesse sempre junto com a gente, não haveria necessidade de lugares, porque ela estaria sempre conosco. Aonde nós íamos, a memória ia junto, né? Estaria tudo junto com as nossas ideias, com a nossa vida, com o nosso presente, passado e presente o tempo inteiro junto, né? No entanto, se a história sente a necessidade de criar esses espaços, é justamente porque ela corre o risco de se extinguir, né? Ou seja, se não houver comemorações, fizemos aqui hoje uma, acabamos de fazer. Se não houver comemorações, a história os varreria. Explicando melhor, se esses restos não estivessem ameaçados, se estivessem sempre em nossas lembranças, para que serviriam os lugares, para que serviriam os museus? Para Freud, interessante a gente pensar isso, para Freud, tem uma obra que ele chama, que ele fez, que ele escreveu, O Mal-Estar na Civilização. O arquivo, nessa obra ele fala, o arquivo e suas respectivas lembranças carregam a vontade de lutar, de guardar e de trazer à memória aquilo que foi passado. Por isso, para Freud, o passado nunca passa. Mas ele não está conosco, mas nunca passa, né? Pois no presente estamos sempre rememorando um passado que é nosso, mas não está conosco o tempo inteiro. Olha que interessante que a coisa é. Tem um francês filósofo chamado Paul Ricoeur, que diz o seguinte, na obra Memória, História e Esquecimento. Chama atenção, aliás, para os benefícios dessa busca da memória, de uma historiografia passível de reanimar uma história declinante. Paul Ricoeur também fala de uma história declinante que não é espontânea. E aí ele fala ainda para a gente assim, o esquecimento é o emblema de quão vulnerável é nossa condição histórica. Então, somos vulneráveis, esquecemos, não lidamos com o nosso passado full time, não habitamos o nosso passado, portanto, lugares de memória são necessários, museus são necessários. Dando um passo lá atrás, 5 séculos antes de Cristo, Aristóteles fez uma obra chamada Da Memória e das Reminiscências. Ele acredita que o ato de recordar, 5 séculos antes de Cristo, ou seja, estamos no século 21, mais 26 séculos atrás. Um senhor diz assim, o ato de recordar pressupõe necessariamente uma consciência do tempo. Já vamos lá, já falar do que é mais importante para a gente, que é tempo e construção. E a concomitante capacidade de reconhecer com clareza que a sensação que vem à mente não constitui uma invenção, nem uma alucinação e nem uma imaginação. Então, ele já lá, há 26 séculos atrás, ele já nos coloca assim, olha, a memória é realmente uma parte de nós, não é nem nossa imaginação, nem nada. Ela existe, ela é real, ela é vivida por nós. Aí eu pergunto, não sei onde está o Fábio, mas aí eu pergunto para o Fábio Brandão, que esteve aqui agora, que é presidente do Fotoclube, poderia a memória ser comparada a uma fotografia? Será que temos dentro de nós, o que temos dentro de nós são imagens apenas? Será que é isso que temos? Imagens? Aí vem um cara fantástico, que é a minha mola mestra aqui, que é o meu carro-chefe, do pensamento, dessa questão de memória e de tempo, que é um francês chamado Henri Bergson.
que escreveu uma obra, aliás, escreveu várias, uma delas é Memória e Vida, onde ele retrata o tempo como o grande norteador dessa nossa discussão. O conceito de duração é o operador-chave da sua matéria, ou das suas ideias. O tempo da qual a memória se insere não pode ser compreendido por uma sucessão de instantes. Não estamos falando do relógio. Não estamos falando do tic-tac do relógio. Não estamos falando do tempo que contamos. Não é esse o tempo que ele chama de duração. O tempo como duração não é um instante que substitui outro. A duração é o progresso contínuo do passado, que rói o porvir e incha à medida que avança. Leila, não entendi nada. Não entendi nada. Simples, um exercício para vocês. Vocês estão em casa, ouvem, pode ser qualquer coisa, ouvem uma música que lembra o avô, a mãe, um irmão que já passou, que não está mais com a gente, porque está morando fora, ou seja lá o que for. Ouvem uma música e essa música nos remete ao passado. E aí a gente, com aquela música que a gente ouve, sentimos a música entra por nós e entra por nós pelo nosso corpo, pelos nossos ouvidos, pelas nossas sensações. Ouvimos a música e nós vamos ao passado. Lembramos até o exato momento que aconteceu algo que estávamos ouvindo aquela música com a tal pessoa, com nosso pai, com nosso avô. Conseguimos até sentir algum cheiro. Sabemos até, às vezes, a roupa que estávamos, o momento que estávamos. Tudo vem à nossa memória. Tudo chega à nossa cabeça. Tudo. E tudo que é presente sai, naquele instante, para o passado tomar conta de nós. Exatamente naquele momento, nós entramos em devaneio, naquelas nossas lembranças. Saímos do nosso momento presente e lembramos, ficamos, é como se a gente tivesse parado, lembrando e aquilo vivendo dentro de nós, com o nosso corpo, com as nossas sensações, né? Até que alguém chega e bate na gente, onde você está? Aí, está pensando em quê? E a gente acorda. Muito bem. Nós somos incapazes, eu garanto a vocês, nós somos incapazes de definir quanto tempo ficamos imersos no passado. Incapazes. Não temos a menor noção se ficamos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ou quantos quiserem, ali, de acordo com o que a gente está. Porque para Bergson, o tempo, esse tempo, duração, não é o tempo do relógio. É esse tempo que a gente vive. É esse tempo que está com a gente e que é ele que nos faz ir e vir, né? E aí ele vai falar assim, se a gente busca a etimologia do verbo lembrar, também fica fácil de entender. Lembrar-se, olha que interessante, lembrar-se em francês significa um movimento de vir, que é souvenir, significa um movimento de vir de baixo, vir à tona o que estava submerso, porque estava tudo submerso. A gente só não conseguiu lembrar naquele momento. O que nos fez lembrar? A música. Alguma coisa. Um cheiro de comida, uma voz, um som, um sapato, um objeto, tudo nos faz desenvolver esse movimento do passado com o presente. Retrata um afloramento do passado que se combina com o nosso corpo, porque o nosso corpo sente tudo isso. Ele vibra, ele chora, tudo isso faz parte desse nosso movimento. Assim, começa-se a atribuir à memória uma função decisiva no processo da vida. A memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo atual das nossas representações e do nosso conhecimento. Pela memória, o passado não só vem à tona das águas, viu, Ulisses? Não só vem à tona das águas presentes,
misturando-se com as nossas percepções, como também empurra, desloca o presente e toma todo lugar. É isso que a gente faz quando a gente lembra. A memória aparece como uma força subjetiva, ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. Tudo isso é a memória dentro de nós, que é ligada por um movimento de percepção do nosso corpo, seja um cheiro, um olhar, um objeto, uma música, seja o que for. Vivemos isso no cotidiano da nossa vida. Bergson vai dizer que há um mecanismo regulador que permite a passagem de lembranças que se conservam no inconsciente para o nível da consciência perceptiva. E como critério desse mecanismo regulador é a relação de lembrança com a percepção. Eu já vou explicar isso aí com as palavras, com um exemplo bem claro. Somente passam à consciência aquelas lembranças que efetivamente contribuem para o reconhecimento das coisas. Olha que interessante. Precisou a música para a gente trazer à tona a memória de algo que estava lá guardado para a gente. E aconteceu no sábado, eu estava em Santos, aconteceu no sábado uma coisa interessantíssima, que eu fiquei de bobeira. Eu escrevi esse texto já faz uns 15 dias, e eu estou trabalhando, e estou no sábado, lá passando por um shopping em Santos, passo por uma loja, estava na vitrine da loja, sai de dentro da loja uma senhora, uma moça que nem eu, senhora, claro, sai de dentro da loja. Oi, você não lembra de mim? Eu fiquei parada. Quem é? Não sei. Bom, ela lembra de mim, porque se ela falou isso, ela lembra. Nós estudamos no Cesário Bastos. Eu falei, nossa, Cesário Bastos, eu estudei há 40 anos atrás. 40 anos atrás. Ensino fundamental. Na minha época, eu sou da época do ginásio. Chamava-se ginásio. Você é a Leila. Eu falei, pronto, morri. Por quê? Ela me reconheceu, sabia onde e até o meu nome. E eu não conseguia lembrar dela. Nada me vinha à tona. Nada. Eu fiquei completamente parada. Lembrei exatamente daquilo que eu estou escrevendo. Eu falei, meu Deus, nada me vem. Nada me vem. Até que ela fala o nome. Você não lembra? Aí, eu ainda falei de duas amigas, né, que eram amigas mais próximas minhas. Claro, eu estudei, papapá. Você não lembra da nossa professora de português? Professora de português é ótimo, né? Da nossa professora de português, a Eunice, pronto. Veio a imagem da Eunice na minha cabeça, veio até como ela se vestia, veio o dia que ela foi na minha casa, porque eu estava doente, veio tudo na minha cabeça, veio tudo. Ou seja, precisou um link para eu conseguir dividir com ela um momento da história minha e dela, desse momento. E é interessante que isso que aconteceu comigo, assim, foi assim, interessantíssimo, vai acontecer aqui no sábado. É isso, Mike. Sábado, né? Acho que o Mike não está aí. Eu acho que vai acontecer aqui no sábado com Raiz de Baobá, onde o pessoal vai contar as suas histórias. E provavelmente a história de um vai conseguir liberar memórias da história de outros. E assim construirmos as nossas histórias. Bom, voltando. Isso é o momento que Bergson fala do tempo, desse tempo que vai, que vem, dessa duração que passa e volta. No estudo de Bergson, defrontam-se a subjetividade, que é o espírito, que é a memória, e a exterioridade, que é a matéria, que é o nosso corpo. Muito bem. Mas como entender isso nos quadros sociais da memória? Aí eu trago um sociólogo para falar um pouquinho só com a gente, chamado Maurice Albivax, que nos responde assim: para ele a memória remete a um grupo. E olha, é interessante que nós vamos lidar com isso no sábado. Um indivíduo interage na sociedade com o que carrega com suas lembranças. Fizemos isso aqui com as fotografias. A memória individual não deixa de existir, mas está enraizada em diferentes contextos com a presença de diferentes participantes. E isso permite que haja uma transposição da memória.
de sua natureza pessoal para se converter num conjunto partilhado com grupos. Exatamente isso que nós vamos fazer. É nesse contexto que nós construímos as nossas memórias, as nossas lembranças. Portanto, a memória dá-se de uma maneira ativa e dinâmica, envolvendo a narratividade. Contamos, ela lá, eu cá, e é isso que acontece. E contamos mesmo vendo os objetos, porque falamos com eles, né? Porque pensamos por palavras. Nosso pensamento é todo cheio de palavras, né? Vivemos em função disso. Não dá para a gente escapar. Pode ser uma narratividade interna, um pensamento, uma ideia, mas é todo feito através de palavras. E quando colocamos, exteriorizamos isso, dividimos isso, construímos em grupo. A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos. Nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética, ou seja, à conversa da lembrança e do esquecimento. Inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, não tenha dúvida. Suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. Assim, a nossa realidade social nos oferece um número indefinido de grupos, cada qual com a sua memória coletiva, entrelaçando-se numa rede extremamente dinâmica. Ao examinar os nossos passados, os grupos percebem que, ao persistirem, e eles vão ver isso aqui no sábado, adquirem uma consciência, adquirem uma identidade, que começou lá atrás e continua ou evoluindo, ou se transformando, mas continua existindo, continua com a sua identidade, com o seu espaço, com a sua característica. Por quê? Onde existe o humano, pode-se dizer que a memória se estabelece gerando lugares. Desde as células familiares, que organizam suas memórias através dos álbuns de fotografia, até os museus e arquivos, que dão visibilidade a essas identidades. A memória apresenta diferentes lugares, inclusive os nossos. E se há muitos lugares, há também muitos rastros. Muitos rastros. Imagine se todos nós começássemos a contar nossas memórias, né? E havendo rastros, há distâncias, há mediações, né? Significa dizer que não estamos mais dentro da verdadeira memória, mas também dentro da história. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não mais existe. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A memória é, por natureza, múltipla, coletiva, plural e individualizada. A história pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. Hannah Arendt diz assim: o que importa na retomada do nosso passado é a possibilidade de narrar experiências que possam ser apreendidas e que revelem sentido no presente, encontrando assim correspondência entre o passado e o presente. Recuperar o passado é o que fazemos aqui e o que iremos fazer essa semana toda. Recuperar o passado é o que dá sentido ao tempo presente. Quando ouvimos os relatos, e vamos ouvir muitos, que guardam uma época, transformamos esses relatos em narrativas, essas narrativas em história. O narrador histórico é aquele que procura o sentido das ações humanas e encontra nelas uma conexão com os acontecimentos. Tem um professor da Federal de São Paulo, da Unifesp, professor Edson Teles, que diz o seguinte: a importância não está em apresentar uma imagem do passado, tirando uma autenticidade, mas em transformá-la em uma experiência política. Não política partidária, mas política de debate, de construção, que possa renovar o futuro com o seu reconhecimento no presente. O jornalista, meu amigo Ulisses Capozoli, dentro desse contexto, vem aqui, daqui a 2 minutos, nos narrar as histórias que permeiam nossa região.
notadamente a memória de nossas águas, tomadas pelo ponto de observação de Cambuí, a partir do fluxo das águas e da memória e das memórias que abarcam o Ribeirão das Antas. Segundo ele, uma caixa de ressonância, bonita ideia, uma caixa de ressonância de várias ordens e dimensões, até porque em história como na física, olha que interessante, em história como na física, as cargas pontuais cederam espaço para uma teoria de campo, e eu ouso falar também do tempo. Diante de tudo que já foi aqui mencionado, não tenho dúvidas em dizer que todo o nosso patrimônio, além de político, é também educacional. Os museus, os arquivos, os memoriais são repositórios da história vivida. Patrimônio, memória, testemunho, ilustração e informação da ação humana, que não deve ser jamais esquecida. Ao representar um coletivo humano, esses lugares, e é o que nós estamos tentando fazer aqui, esses lugares de memória ressignificam uma sociedade e legitimam uma cidadania. Já quase concluindo, trago as palavras de um professor, Márcio dos Santos. A maior tarefa político-pedagógica de um museu não se encerra em monitorias e visitas guiadas. É imperativo que a construção desses lugares de memória desenvolvam ações formativas, como estas que estamos vivenciando nessa 15ª Semana de Museus, de modo a aprofundar as percepções acerca dos temas em discussão e, acima de tudo, manter viva nossa memória e nossa história. E, para finalizar, uma frase de Hannah Arendt: é possível? Sem testamento ou sem tradição que selecione e nomeie, que transmita e preserve, que indique onde se encontram os tesouros e qual o seu valor, parece não haver nenhuma continuidade consciente no tempo. E, portanto, humanamente falando, nem passado, nem futuro, mas tão somente a perene, ou a contínua, ou a sempiterna mudança do tempo e o ciclo biológico das criaturas que nele vivem. Muito obrigada. Agradecemos a palestra da professora Leila e passaremos neste momento a apresentação do livro A Terceira Margem do Rio com o professor Dr. Ulisses Capozoli, convidado especial da Faculdade Católica de Pouso Alegre. Obrigado. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Dificílimo falar depois de uma exposição como essa que a professora Leila fez. A professora Leila colocou um conjunto refinado de cristais que a gente precisa ter muito, reverbera com delicadeza, não, ela flutua no espaço-tempo. E uma pessoa que fale depois disso corre o risco de quebrar essa magia dela. Eu espero não fazer isso, mas é uma tarefa difícil. Eu, antes de tudo, devo agradecer a delicadeza, a generosidade da professora Leila. Nós temos a sensação de que a generosidade é uma qualidade. Eu
tomo a liberdade de dizer para vocês que é um equívoco. A generosidade não é uma qualidade. A generosidade é um conjunto de qualidades. Uma pessoa, para ser generosa, precisa de um conjunto de qualidades. Uma pessoa precisa ser humanista, precisa ser sensível, precisa entender, enxergar, compreender, aceitar a humanidade dela projetada no outro. Uma pessoa generosa não é uma pessoa egoísta. E uma pessoa generosa é, acima de tudo, uma pessoa inteligente. E inteligência é ser profundamente humano. E eu quero agradecer com toda a minha sinceridade o convite da professora Leila e especialmente a delicadeza dela em partilhar comigo o tempo. Porque foi isso que ela fez quando ela me convidou, ela partilhou comigo o tempo. Partilhar o tempo é partilhar uma coisa que não se compra. Não se compra no mercado, não se compra em lugar algum. O tempo é uma coisa que não se compra. A professora Leila fez isso comigo. Enquanto ela falava, eu vou me permitir aqui só uma pequena reconsideração, Leila. Enquanto a professora Leila falava dessas questões todas, eu me lembrei, evidentemente, de uma discussão que aconteceu em 1922, envolvendo Einstein e o Henri Bergson, uma discussão sobre a natureza do tempo. E é absolutamente fascinante. Foi uma ruptura de cristais. É uma história que talvez, num outro momento, a gente possa refletir aqui um pouquinho. O que trago para vocês nessa noite, eu fiz umas anotações para tentar ser mais ou menos, não perder muito tempo. É um livro de história. A história, essa coisa, essa memória, esse feito, essa realização, esse trabalho coletivo, esse movimento da humanidade inteira, que tem morada nos museus e tem morada nos livros, que também moram nos museus. Então tem uma superposição de morada do livro, em que a história habita, e o livro em que a história habita no museu. Tem quase uma superposição, tem uma partilha e um estranhamento profundo por trás dessas questões. Esse livro, e a professora Leila mais uma vez tem razão quando ela fala dessa questão da memória. Esse livro inicialmente seria um livro da minha infância, o meu paraíso perdido, onde eu aprendi a nadar, onde eu aprendi a pescar, onde eu descobri o mundo, e aqui em Cambuí. Ele deveria ser, inicialmente, um livro de hidrologia e ambiente, um livro, digamos, mais comedido, não? Como esses rios foram deteriorados. E qual é o significado disso? Como a gente não percebe, entre outras coisas, a travessia que o rio faz nos nossos corpos. E a gente não percebe isso porque nós vamos fazer uma pergunta relativamente óbvia, que é: de onde vem a água que produz o meu sangue, produz as minhas lágrimas, produz o meu suor, e produz o meu xixi também, que não é tão poético como o sangue, o suor, as lágrimas, mas é o que faz com que o nosso corpo funcione. Essa água vem do rio. Alguém pode dizer: não, Ulisses, você está enganado, eu não tomo água do rio, eu tomo água da fonte. A fonte é a nutrição do rio. A fonte é a veia mais fina do rio. E o rio é esse fluxo que vai da nascente para a foz com muita frequência comparado ao fluxo do tempo, que é outra coisa. Bom, eu estava no terceiro volume, no terceiro capítulo desse livro, quando o livro mudou de ideia completamente. Mudou de ideia, disse: eu não quero ser isso que você, não quero ir nessa direção que você está me levando. É claro que o livro é o meu inconsciente, é o nosso inconsciente, e o meu inconsciente disse outra coisa. O meu inconsciente disse o seguinte: Ulisses, o livro me disse pelo inconsciente, o que eu quero ser é outro livro, é outra coisa. E eu quero ser um livro que vou falar, sim, do rio da sua infância, mas eu vou falar da cidade que vive ao lado do rio. Eu vou falar do sul de Minas, eu vou falar das cidades vizinhas, eu vou falar da invenção de Minas Gerais pelas bandeiras paulistas. Eu vou falar do Brasil, da história do Brasil, dos acontecimentos fundamentais na história do Brasil que ressoam nesse exato momento.
sem que boa parte das pessoas perceba que nós estamos mergulhados na história e que nós precisamos refletir sobre a história, nós precisamos conhecer a história. Senão, a gente é prisioneiro da história, nós não nos libertamos dos erros do passado. Mas as pessoas, sumariamente, numa atitude contemporânea de intolerância, de brutalidade, às vezes de imensa brutalidade, nós damos de ombros para a história e afirmamos categoricamente isso, aquilo, aquele outro. Você é isso, então você não é aquilo, ou você é aquilo, então você é isso e tudo mais. As coisas não são assim, não? As coisas não são assim porque existe uma pluralidade das coisas do mundo. Eu creio que nós devemos ter uma compreensão da pluralidade das coisas, não é porque nós seremos ou nos pensamos como pessoas tolerantes. Não, eu sou uma pessoa tolerante, não? Eu aceito a opinião dos outros. Não é tolerância. Tolerância é uma pressuposição, ou melhor, é uma presunção. Nós precisamos ter uma noção de pluralidade. E eu vou dar um único exemplo para vocês. A vida é absolutamente plural. Imagine vocês, uma árvore absorve gás carbônico para produzir celulose e libera oxigênio. Nós, animais que respiramos, consumimos oxigênio e liberamos gás carbônico. Vocês percebem? A ideia é exata, em princípio, exatamente o contrário, como ela se complementa, como ela fecha o ciclo da vida. Um produz oxigênio e libera, e consome CO2. O outro consome oxigênio e libera CO2. Então, animais e plantas têm um diálogo da vida que é muitíssimo interessante, que nós não podemos perder de vista. Mas eu preciso tomar cuidado para não perder o rumo da minha história e dizer para vocês que o que eu trago aqui então hoje é esse livro que se chama Terceira Margem do Rio, que em princípio já cria algum pequeno problema. Eu, quando coloquei esse título no livro, conversei com um amigo meu que é professor de literatura, e ele falou, Ulisses, mas esse título, eu falei, qual é o problema? Ah, não, mas tem um conto do João Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Aquele conto triste do Guimarães Rosa, do homem que se exila no meio do rio, se esconde, desaparece, se infiltra numa fresta do mundo. Não? E eu disse, bom, mas qual é o problema? E eu falei, pois então, agora é que esse livro vai se chamar mesmo A Terceira Margem do Rio. Vai chamar A Terceira Margem do Rio por duas razões. Primeiro, que a história de Cambuí é uma história da Terceira Margem do Rio. Cambuí foi uma cidadezinha que foi fundada, criada a uma certa distância daquele pequeno rio, Ribeirão das Antas. A uma certa altura, a população decidiu que ali não era o melhor lugar, não era mesmo. Então, a população decidiu mudar de lá. Então, a população saiu do que eu imaginei que fosse a terceira margem do rio, bem distante, atravessou a margem mais próxima, que eu considerei a segunda, e se instalou na margem oposta, que eu considerei a terceira. Claro que aqui também tem, e no prefácio tem, uma homenagem a esse conto maravilhoso do Guimarães Rosa. Então, eu disse para vocês que ia fazer um livro inicialmente sobre o rio da minha infância e que era um livro que ia falar de ambiente e de hidrologia. A coisa da água. Não, o que é a água? Por que a água tem essas características? O que explica o nascimento da água tão precoce no universo? Eu não sei se vocês sabem, mas a água nasceu quando o universo era muito jovem. Vocês podem me perguntar, quanto jovem, Ulisses? A idade científica do universo está estabelecida em 13,7 bilhões de anos. E vocês podem dizer assim, mas Ulisses, esse negócio aí da idade científica do universo, não sei não, hein? Eu vou dizer para vocês uma coisa, se vocês não tiverem a mínima abertura para aceitar a possibilidade da gente datar a idade do universo, e eu vou desdobrar esse conceito logo em seguida, então vocês não podem andar de avião, sinto muito, e nem de carro, viu? Porque um avião, esse aviãozão grandão aí, eu acho que o 787, um desses aí, que pesa 500 toneladas, voa. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês que um objeto de 500 toneladas voa, vocês iam dizer que eu sou mentiroso e vocês teriam toda a razão. Mas se vocês forem no aeroporto, se uma hora dessa vocês forem fazer uma viagem e pegar esse grande avião, ou qualquer outro avião de menor porte, vocês vão ver que ele voa. Então, tem por trás um aporte de ciência, e essa datação do universo não é uma coisa simples, é uma coisa fascinante. Não? E é um conhecimento que liga a ciência, a arte, a filosofia, a literatura e tudo mais.
A água nasceu quando o universo tinha 1 bilhão de anos. E vou dizer para vocês uma coisa a mais em relação a esse livro, em relação à água cósmica. À medida que o universo envelhece, aumenta a quantidade de água do universo. Nós temos várias fontes poderosas de água no universo. Quem conhece as Três Marias pode ver um pouquinho ao sul das Três Marias, no que parece uma estrela desfocada, a nebulosa do Órion. Aquilo é um berçário estelar, mas é uma fonte de água também. Ali existe uma quantidade grande de hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais simples e mais abundante do universo. E existe uma quantidade grande de oxigênio liberado pelas estrelas mortas. Uma estrela nasce inicialmente sob a forma de uma grande nuvem de hidrogênio e ela se compacta gravitacionalmente. No primeiro momento, ela começa a produzir hélio, que são 4 átomos de hidrogênio que se combinam para formar um átomo de hélio. Como 4 átomos de hidrogênio tem mais massa que um único átomo de hélio, esse excesso de massa é liberado sob forma de energia. Essa é a usina de força do Sol. Mas as estrelas não fazem só hélio do hidrogênio, elas fazem hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e tudo mais, até chegar num caroço de ferro. A estrela não tem mais energia para ir além disso, então ela implode. A camada exterior dela cai vigorosamente em direção ao centro. Ela explode sob uma forma de supernova e, nesse momento, ela produz o ouro, produz o urânio e elementos mais pesados. Não vou avançar nisso, só vou dizer que a água nasceu quando o universo era muito jovem e, à medida que o universo envelhece, aumenta a quantidade de água. O universo fica cada vez mais aquoso e a gente tem um olhar muito simplório em relação à água, esse elemento que é tão gasoso quanto líquido e sólido. Isso é uma coisa absolutamente surpreendente. E eu digo para vocês, se a água não tivesse a capacidade de ser sólida, líquida e gasosa, não teria vida nesse mundo. E só tem vida nesse mundo porque nosso planeta está a uma certa distância do Sol, conhecido como zona de vida. Essas questões todas atravessam esse livro. E ele mudou completamente de direção. E eu me dei conta, então, a partir do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, num livro dele sobre rios, que o Ribeirão das Antas foi, mais do que uma fonte de água, uma definição de rumos. Essa é a leitura que o Sérgio Buarque faz. O Ribeirão das Antas, é claro, o Ribeirão das Antas. A anta é um animal de grande porte. Ela caminha pela margem do rio, deixa uma trilha. Na trilha da anta vai o índio. E na trilha do índio foi o bandeirante. E quem veio para cá, embora boa parte das pessoas ache que o Fernão Dias passou por aqui, ele não passou por aqui. Quem passou por aqui foi uma outra pessoa que se chama, eu não sei por que razão, é o nome de uma rua em São Paulo, e ali perto da PUC, e eu sempre esqueço o nome dele. Como é que chama ali, aquela rua ali paralela à rua da PUC, que vou dizer já, como é que eu não sei porque eu esqueço sempre o nome, Cardoso de Almeida, o Cardoso de Almeida. Esse aqui era chamado o caminho do Cardoso de Almeida, do pai e do filho. Eles vinham do Vale do Paraíba, entravam ali em Atibaia, pegavam a direita e vinham. O Fernão Dias entrou por aqui pela passagem do Embaúba, lá em Cruzeiro. Entrou para o sertão do Rio Verde, então não fez esse trajeto. Foi uma das questões que me apareceram nesse livro, enquanto água e enquanto definição de caminhos. E esse livro também tem uma outra questão ligada ao negro, ligada ao escravo. É um tributo aos negros. E é uma tentativa simbólica de fazer uma reparação nesse saque profundo, nessa sangria profunda que nós fizemos da África. O Brasil foi o país que mais se serviu de escravos africanos. E aqui tem um poema em homenagem ao negro, ao rio e tudo mais. O que justifica essa colocação que a professora Leila fez, de que esse livro é uma caixa de ressonância. Ele começou ali, assim, esse não é um rio, é um livro que começou em Cambuí. Ele começou em Cambuí, chegou aqui em Pouso Alegre, avançou pelo sul de Minas, avançou por Minas Gerais, avançou pelo Brasil afora, chegou na Revolução Russa e levantou uma questão da morte do nosso Sol
Eu vou chegar lá bem rapidamente, vou ler para vocês esse poema do Langston Hughes. Foi um poeta americano negro que teve muita participação no jazz e que é basicamente o seguinte: o título chama The Negro Speaks of Rivers. Os negros falam do rio. Conheço os rios. Conheço rios tão antigos quanto o mundo, mais velhos que o fluxo de sangue nas veias humanas. Minha alma é tão profunda quanto os rios. Banhei-me no Eufrates, na aurora da civilização. Construí uma cabana às margens do Congo, e suas águas me cantaram canções de ninar. Vi o Nilo e construí pirâmides. Minha alma se tornou tão profunda quanto os rios. Então, esse livro começou. Ali no Ribeirão das Antas se uniu essas águas todas para compor o Rio Grande e tudo mais. Esses bandeirantes que vieram, magiando esses rios todos, fizeram o que a gente pode chamar, o que eu chamo nesse livro, de invenção das Minas Gerais. Em Belo Horizonte, no norte de Minas Gerais, tem uma certa narrativa falando da ocupação de Minas Gerais a partir do Nordeste. É verdade, mas não é toda a verdade. E esse quase sempre é o maior problema, porque quando uma coisa não é verdade, não é verdade. Mas quando tem uma parte de verdade, torna muito confuso. Como é que eu vou saber qual é a verdade, a inteireza de uma certa verdade? Na verdade, a ocupação, sim, as primeiras entradas no que é hoje Minas Gerais aconteceram pela foz do Rio São Francisco. Muito centralizada no que se chamava a cidade da Bahia, que é o antigo nome de Salvador. Mas a ocupação de fato. E por isso eu chamei de invenção das Minas Gerais, se dá com a bandeira do Fernão Dias, quando ele vem aqui procurar riquezas. A riqueza que o rei português, que a coroa portuguesa queria, e que os espanhóis tiravam, eu não posso dizer as carradas, mas as nausadas, as cargas todas que a Espanha tirava da América Espanhola e que o rei português, um certo momento, falou: mas como? Eles tiram tudo isso de lá, por que nós não tiramos? Nós vamos chegar, eu vou dizer para vocês daqui a pouco o crescimento dessa caixa de ressonância. Bom, essa questão da invenção das Minas Gerais, a partir de 1698, mais ou menos, quando se imagina que foi feita a primeira descoberta de ouro, talvez pelo Borba Gato, até 1760, quando se dá o esgotamento do ouro, o Charles Boxer, um historiador inglês, é aquele comandante daquele filme A Ponte do Rio Kwai, alguém pode ter assistido, aquele que não queria que aquela ponte fosse derrubada, aquele é o Boxer, é o oficial inglês Charles Boxer. O Boxer diz que o ouro no Brasil daria para ser explorado ao longo de 200 anos. A exploração predatória que a gente fez aqui durou não mais que 60 anos. Essa exploração predatória está por trás de acidentes como esse que aconteceu recentemente em Mariana. A diferença é magnitude. Bom, vocês sabem, o ouro, mais do que qualquer coisa, atrai uma série de gentes, atrai uma série de gentes adoráveis e gente detestáveis. Em meio a essa gente detestável, chegou aqui a encarnação anterior do Eduardo Cunha, esse que está preso agora. E esse cidadão, que é a encarnação anterior do Eduardo Cunha, chamava-se Manuel Nunes Viana. Esse cidadão é o que está por trás da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas é uma coisa que a gente estudou, como a professora Leila disse, no primário, na escola, não? E depois a gente esqueceu, falou, bom, a Guerra dos Emboabas, não? A Guerra dos Emboabas molda a nossa história. A história mora no museu, mas o museu não é uma coisa que se encerra no passado, a história se projeta para o futuro, ela condiciona o futuro. Imagine vocês, uma partícula no espaço, uma partícula, um grão de poeira, digamos, uma coisa do tamanho de uma bolinha de gude, um meteoroide, os astrônomos chamam isso. Imagina, esse corpo tem o estranho comportamento de viajar em linha reta. E vou dizer para vocês, a gente não sabe por que eles fazem isso. Mas se, num certo
instante desse movimento dessa partícula que tem esse comportamento exótico e não sabido de se deslocar em linha reta, eu fizer uma interferência, eu fizer com que uma força atue sobre ele, eu vou desviar a rota dele e vou perturbar a rota futura dele. Com a história acontece a mesma coisa. A história condiciona de muitas maneiras o futuro. Por isso a história é fundamental. E por isso é profundamente lamentável que nessa crise de valores que nós vivemos nesse momento no Brasil, crise de intolerância, crise de estupidez, crise de arrogância, crise de corrupção e de tudo mais, a gente se ressinta tanto de história para poder entender o que aconteceu. Entender o que aconteceu é entender essa corrupção aqui na Guerra dos Emboabas. Uma corrupção escabrosa, que é, no primeiro momento, o reconhecimento de que a corrupção convive conosco há muito tempo. Eu não estou falando isso para fazer qualquer justificativa político-partidária. Alguém que gosta de pensar, alguém que faz, digamos, do trabalho intelectual, esse trabalho com a mente, a sua função, a sua profissão, não pode ser uma pessoa comprometida com bandeiras, até porque as bandeiras delimitam indesejavelmente um território. Então, a minha fala aqui não é partidária, a minha fala é no sentido de a gente contemplar a história mais ampla, para a gente reconhecer o que aconteceu de fato e que posições a gente precisa tomar individualmente, socialmente, para que a gente consiga fazer desse país uma grande nação, para que a gente consiga fazer com que esse país receba a todos. Até porque, imagine vocês, que um pretenso saturniano que de repente chegasse com a nave dele aqui em órbita da Terra, olhasse para a Terra lá embaixo e falasse assim, mas de quem é a Terra? Bom, alguém do lado dele, a Terra é de todos que vivem aí, não? A Terra é dos humanos. E eu pergunto para vocês, a Terra é dos humanos? É claro que a Terra não é dos humanos, a Terra é dos donos de terra. E os que não têm terra alguma, e não ter terra alguma não significa terra literalmente, significa não ter a posse de um teto, e muitas vezes não ter posse de alimentação. Isso é uma agressão profunda à humanidade, é uma agressão profunda à nossa própria humanidade, é uma agressão àquilo que eu falei, que a professora Leila tem, de um jeito maravilhosamente bonito, que é o reconhecimento da humanidade dela no outro. Por isso é fácil a ela ter um ato de generosidade. Por isso é fácil para ela trabalhar a inteligência, o refinamento, a partilha de ideias, como a gente faz aqui hoje. Nós fizemos aqui uma rebelião, a Inconfidência Mineira, por causa de um imposto do quinto. Vocês mineiros sabem muito bem disso. O quinto é o quê? 20% do ouro coletado. Sabe quanto a gente paga de imposto hoje? Quase 40%. 40% do PIB quase é imposto. Alguém chia? Não. E o presidente quer aumentar um pouco mais, porque as finanças estão combalidas e tudo mais. Então, bom, esse ministro da Fazenda aí já falou, não, uma hora dessas, nós talvez tenhamos que aumentar os impostos. Que aumentar o imposto para quê, cara pálida? Era 20, a população já chiava, agora é 40, você quer mais. Num Estado que não nos devolve absolutamente nada. Então, o alicerce da história é fundamental para a edificação da cidadania. A cidadania é aquele cidadão livre para pensar. Aquele cidadão comprometido com a sua permanência neste mundo, que é efêmera, que é o sopro do vento. O que a gente leva do mundo é o que a gente deixa. E o que a gente deixa é a nossa cidadania, a nossa solidariedade, a nossa integridade, a nossa capacidade de entender o outro, muitas vezes sem muito julgamento. Porque os humanos são muito estranhos. Os humanos sofrem de uma dor muito profunda que eu sempre chamei de orfandade cósmica. Isso faz com que as pessoas possam reagir das maneiras mais diferentes, às vezes de uma maneira extremamente egoísta. Então, para isso, nós precisamos de história. Eu disse agora há pouco para vocês que o Fernão Dias não entrou por aqui, é um equívoco histórico, e que a BR-381, nomeada de Fernão Dias, ajuda a reforçar esse equívoco. Falei que esse caminho era do Cardoso de Almeida. Vou falar só duas referências a vocês aqui, que o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais foram durante muito tempo uma única província.
Em 1720, Minas Gerais e São Paulo, que era uma província única, romperam e cada um virou. O Rio de Janeiro voltou a se unificar a São Paulo e Minas Gerais se tornou uma província única, em 1709, porque aqui na coroa tinha o olho gordo aqui. A coroa tinha o olho gordo aqui, entre outras coisas, por um reflexo internacional que escapava completamente às nossas fronteiras. Que reflexo é esse? O reflexo é o chamado Tratado de Midway, que foi feito entre Portugal e a Inglaterra em 1703. Então, veja vocês, para eu começar o rio ali, o pequeno rio da minha infância, e de repente eu me vejo refletindo sobre um tratado econômico que Portugal fez com a Inglaterra em 1703, o Tratado de Midway, ou o Tratado dos Vinhos e dos Panos, em que Portugal se comprometia a vender vinho para a Inglaterra e comprar tecidos na Inglaterra. Claro que os portugueses foram folgadamente enganados. E claro que o Midway, que era um diplomata inglês, quando foi para a Inglaterra, levou um cofre abarrotado de ouro, joias e tudo mais, comprou todo mundo. Comprou todo mundo. O primeiro que ele comprou foi o confessor do rei. Ele pegou na alma do rei aquilo que o rei narrava, na intimidade por confessor. Ele foi lá, corrompeu o confessor do rei e se apossou de tudo isso. Claro, isso foi um naufrágio de Portugal. Vocês podem dizer assim, bom, problema de português? Não foi um problema português, porque Portugal teve que exigir cada vez mais de nós aqui, de Minas Gerais, esse saque que a coroa portuguesa fez aqui. Então, vocês vejam como as coisas vão escapando, vão se multiplicando, vão se transformando, e elas estão, às vezes, quase sempre, muito mais associadas a nós, muito mais profundamente do que a gente está disposto a acreditar. Essa separação que aconteceu entre São Paulo e Minas Gerais, depois da Guerra dos Emboabas, consumiu 227 anos para ser resolvida do ponto de vista de divisas. Só no governo de Getúlio Vargas, em 1937, a divisa entre São Paulo e Minas Gerais foi estabelecida. Eu me lembro da minha infância, meus avós moravam em Bragança Paulista, e tinha um trem da Bragantina que vinha até a cidadezinha de Vargem, agora que antigamente se chamava Bandeirante, é o nome mais bonito. Meus avós vinham de trem, e meu pai e eu íamos de ônibus esperar por eles. E eu ficava vendo o trem fazer a manobra para voltar naquela estrutura, antes não, e era muito bonita. As pessoas mais velhas conhecem, essa é uma estrutura que girava totalmente a locomotiva. Aquilo foi um convite, um pirulito, que São Paulo ofereceu para o sul de Minas Gerais durante muito tempo, chamado Apêndice Mineiro. O Apêndice Mineiro era Cambuí, Camanducaia e Extrema, que São Paulo desejou desde sempre que fosse terras paulistas, por isso o nome Apêndice Mineiro. Isso significou uma relação muito forte com toda essa região. Isso significou, a partir de um certo momento em particular, uma tensão entre Pouso Alegre e Bragança Paulista. Bragança Paulista era o posto avançado do bem-estar das promessas de São Paulo, as promessas do trem. Eu não preciso dizer para vocês dessa paixão poética de mineiro por trem de ferro, não? Das linhas férreas. Os mineiros, quando São Paulo começou a cultivar café e ficou muito rico, os mineiros não tiveram outra alternativa, o ouro tinha se esgotado, os mineiros se apossaram do Estado, do controle político. Daí essa sagacidade, o político mineiro cheio de habilidade. São Paulo construiu, a partir disso, Minas Gerais construiu a partir daí uma linha férrea, uma rede de estradas de ferro muito interessante, mas que nunca chegou até ali, até o Apêndice Mineiro. Então, quase que aquela região passa para São Paulo, mas essas coisas acabaram não acontecendo. O que aconteceu depois, muito depois, já na minha infância, foi a construção da BR-381, a Fernão Dias, que rompeu essa história toda, acabou com essa ordem toda, e rompeu com um laço de solidariedade, um laço intelectual, um laço cultural,
um laço artístico entre toda essa região do sul de Minas. Pouso Alegre, Ouro Fino, Paraisópolis, essa cidade aqui, Campanha. Campanha foi uma cidade, do ponto de vista intelectual, extremamente importante. Tinha o Colégio Sion, que funcionou em Campanha, tinha uma influência política enorme ali. Essa estrada esvaziou tudo isso e, num certo momento, fez mais do que isso. Sequestrou tesouros da igreja, imagens clássicas, uma série de objetos turíbulos, e essas questões todas foram levadas em ondas de saque. Em Estiva, o padre roubou tanto objeto da igreja que a população foi atrás dele, num certo momento, parou o carro e pegou de volta. Então vocês veem os saques, as mutilações que são produzidas por essas ordens, que são transformadas tão rapidamente e que a gente, muitas vezes, não leva em conta. Eu acenei com vocês, com relação ao Tratado de Methuen, esses impactos que acontecem na escala mundial e que afetam a região. Vou contar mais uns 2 ou 3 para vocês. O cinema. Em 1895, os irmãos Lumière viabilizaram na França o cinema. Em 1912, o cinema se instalou em Cambuí. Essa cidadezinha poeirenta, isolada, instalou o cinema em 1912. Por essa época, o bispo de Pouso Alegre fez uma pesquisa naquela região e se deu conta de que o número de batizados e de casamentos legalizados era baixíssimo. E chamou aquilo de caldeirão do diabo. Pediu um reforço para o Vaticano. O Vaticano mandou para cá os chamados carmelitas descalços. O líder desses carmelitas descalços era um religioso que havia reconquistado do marxismo uma região do norte da Itália, onde estão as relíquias do São Valentino, o santo dos namorados. E esse cidadão ficou com um prestígio muito forte e os caras mandaram para cá, se estabeleceram ali no Córrego. E foi uma coisa muito engraçada, porque eles vieram com a determinação de fazer a romanização da Igreja Católica. Teve um bispo aqui que fez uma pressão muito forte sobre essas pessoas. A romanização da Igreja Católica foi a tentativa de acabar com todo o resquício de evangelização, feito pelo José de Anchieta, pelo Manuel da Nóbrega. A história era o seguinte: a Igreja Católica queria assumir isso como exclusividade. A última batalha da romanização da Igreja Católica foi travada entre o padre Foch, que vocês conhecem, e um ex-prefeito de Cambuí, que era um coronel, o Zé Nascimento. E o Nascimento resistiu até quanto pôde. E quando ele não pôde mais, o padre Foch tirou as naves da igreja de Cambuí, fez daquilo um salão de batata. Aquilo foi um ferimento de morte. O argumento é que era para aumentar o espaço para os fiéis. Eu pergunto para vocês, e se fizéssemos isso com Notre Dame? E se fizéssemos isso com todas as igrejas maravilhosas da Itália, da França, da Espanha, do Bloco do Leste, da Alemanha? E não faz, mas fizeram aqui. Esse ato de brutalidade, outra onda que veio do exterior. O padre, esse que se estabeleceu lá, esse carmelita descalço, que era professor de filosofia, Leila, e você me perdoe, e ele disse: não posso concordar, não, eu tenho uma paixão, a filosofia é absolutamente indispensável. Tem um filme dos irmãos Lumière, que tem uma frase lindíssima que diz o seguinte: enquanto existe um filósofo no mundo, há razões para a esperança. Os que falam o contrário são os detratores dos filósofos, e não gostam dos filósofos por alguma razão inconfessável. É por isso que eles não gostam. Não é? É por isso que eles não gostam. Talvez não gostem por causa entre outras coisas, o conceito de verdade do Aristóteles. Aquilo que é, e aquilo que não é, não é. Parece simples, mas não é. Não? Então, esse ódio, ou essa coisa de dizer, mas para que serve a filosofia? Ou, às vezes, uma fala que fala assim, mas isso é filosofia.
Me dói o coração quando eu escuto uma coisa dessa. Do mesmo tempo que me deixa nervosíssimo. Uma discussão, eu vi outro dia, eu revi uma discussão de botequim. Tinham ali os caras tomando cerveja, aquela coisa, todo mundo despreocupadamente tomando cerveja, e o cara fala assim, não, mas, então, quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Você fala, bom, quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, toma ares de uma sapiência, o cara é sabidão, não? Esse cara aí não é qualquer coisa, não. Olha a questão que ele está levantando. Eu digo para vocês, é uma questão que não tem solução. E não tem solução por uma razão muito simples, é uma questão falsa. E por que ela é uma questão falsa? Porque ela está formulada de maneira equivocada. O ovo e a galinha foram desenvolvimentos simultâneos da vida. Essa ideia que o grande sabichão de botequim expõe, na verdade é um desconhecimento elementar de ciência, de filosofia, de espiritualidade, do que quer que seja. Da mesma forma, essa crítica ao darwinismo. O homem veio do macaco. Se o homem veio do macaco, por que todos os macacos não se transformaram em homem, não é? Na verdade, o homem não veio do macaco, o homem partilha um tronco da árvore da vida muito próxima dos grandes macacos, o que é totalmente diferente. Isso deveria fazer com que nós abríssemos os olhos para a beleza, a sofisticação do mundo, e nós tivéssemos a sensação, a absorção da divindade, de uma maneira que não tem nada a ver com a pregação aterrorizante da fé. Nem todas as pessoas têm fé. Em alguns momentos da vida as pessoas perdem a fé, e quando as pessoas perdem, estão esvaziadas de fé. O Ralph Waldo Emerson, um maravilhoso poeta, escritor americano, foi um pregador que se desencantou com a fé. E quando as pessoas fazem isso, elas ficam aterrorizadas, elas ficam amedrontadas, elas ficam horrorizadas, porque a fé, por uma ou outra razão, foi embora. Minha filha, meu amigo mais querido, meu pai e a minha mãe morreram numa condição trágica. Então eu preciso de um outro olhar, eu preciso de uma outra perspectiva para não perder a dimensão da vida. Essa é uma questão que vem de fora. Eu vou colocar aqui para vocês, só bastante rapidamente, uma questão. Nesse Rio da minha infância, em 1927, tinha um grupo de cossacos. Cossacos são guerreiros das estepes da Ucrânia, no sul da Rússia. Guerreiros notáveis, eles são capazes, eram capazes e são capazes de, numa cavalgada em disparada, passar por baixo da barriga do cavalo e subir na sela outra vez. Eles tiveram um papel fundamental no enfrentamento das forças nazistas quando invadiram a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Esses cossacos estavam dando banho nos cavalos dele aqui no Ribeirão das Antas. O que leva a gente a pensar o seguinte, mas espera um pouco, cossacos dando banho nos cavalos no Ribeirão das Antas em 1927. De onde veio essa gente? Sabe de onde veio essa gente? Essa gente veio de uma demanda de imigração para fazer o branqueamento da raça brasileira, porque os negros eram criaturas decaídas, os negros eram incapazes de criar. Então precisamos branquear. Então nós fizemos, com apoio de intelectuais brasileiros, entre outros, esse esforço de trazer imigrantes. Então, da Ucrânia, e no meio delas, os cossacos vieram para o Brasil, 10 mil ucranianos, para fazer o branqueamento, todo mundo ficar de olho azul e tudo mais, essas coisas, não? Daí o poema do Hughes aqui, The Negro Speaks of the River. Bom, então, é claro que esses cossacos também vieram para cá, não só atraídos pelo governo brasileiro, mas porque tinha acontecido uma revolução na Rússia, a Revolução de 1917, que depois o czar transformou radicalmente o país, e eles vieram, a situação ficou muito difícil, eles vieram para cá. Eu vou falar para vocês aqui, muito rapidamente, de um último bloco de reflexão desse livro, que é o seguinte, é um cidadão que nasceu aqui em Santa Rita, que se chama José Bento de Ferreira de Melo, lamentavelmente morreu nessa cidade em condições dramáticas, produziu aqui em Pouso Alegre o primeiro jornal Pregoeiro Constitucional, curou a igreja de Cambuí, e foi uma pessoa que, ela está me dizendo que eu tenho que parar de falar, e eu acho que ela tem toda a razão, que eu já falei demais. Bom, então, eu vou ler para vocês aqui uma coisinha ultra rápida, que é...
o encerramento desse livro aqui, que é o seguinte: ao final, tudo é história. Uma ocorrência à primeira vista imperceptível, a trajetória de uma vida humana, de uma comunidade inteira, o que inclui uma cidade, toda uma província, uma nação e mesmo a Terra, essa terceira pedra do Sol. Um dia, no futuro remoto, um Sol envelhecido calcinará a Terra, evaporando oceanos onde antes navegavam criaturas tão magníficas quanto as baleias azuis. Como a estrela gigante vermelha, o Sol explodirá lançando uma nuvem de gás e poeira no espaço. O que sobrar dele, confinado a uma anã branca, brilhará como um diamante até finalmente apagar-se por esgotamento nuclear. Nesse futuro, por exaustão de matéria, poucas estrelas brotarão no céu de qualquer mundo que eventualmente subsistir. De alguma maneira, no entanto, tudo o que ocorreu ao longo de toda a vastidão do tempo será parte de uma memória cósmica, e isso é absolutamente fascinante. Se alguém tiver interesse para o livro, eu tenho alguns exemplares aqui. Pessoal, desculpe eu ter abusado da confiança de vocês. A culpa é da professora Leila, que mexeu com algum cordão interior meu e eu falei aqui feito uma matraca. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, uma boa noite. Convidamos o diretor do museu, Mike Risselli, para realizar a entrega do certificado de participação aos palestrantes, Leila Latuf e Ulisses Capozoli. Comunicamos que o álbum de figurinhas será distribuído ao final do evento. Agradecemos a presença de todos e convidamos para que continuem participando das atividades que ocorrerão durante toda a semana. Boa noite.